Fala moçada animada, como é que vocês estão? Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre as questões populacionais do Brasil, tá, pessoal? Vamos descobrir um pouquinho sobre as primeiras cidades, os primeiros povoados, ocupações populacionais dentro do nosso território. Vamos tirar alguns erros históricos que nós vamos aprendendo nas nossas viagens, né? Então vou deixar bem claro para vocês aí, espero que gostem da aula, beleza? Vamos começar então aí, povo animado. Então vamos lá. Valendo, então, agora hoje o Cauendre vai fazer o discurso, então, lembrando que o Tonon está com vergonhinha, hoje ele não quer falar. Imagina na formatura que ele vai ter que falar para todo mundo, ele e o Cauendre, né, na frente de todo mundo. Ia ser mágico, né, para a família. Nossa, esse é um momento histórico. Histórico. Cauendre, capricha aí, palavras motivacionais para falarmos um pouquinho sobre a população brasileira. Bora lá. Aí, ó, hoje aqui, mais uma manhã de terça-feira, exatamente 11h47 da manhã. Podemos ver que o sol não está aparecendo, mas a luz radia dentro das nossas casas, na nossa energia boa que a gente sempre tem aqui de manhã. Mesmo longe assim, a gente consegue, sabe, nos manter próximos e unidos. E isso que importa sempre para a gente conseguir vencer essa parte. E como uma população está sempre junta, nós também estamos sempre juntos aí. E é isso aí, gente. Fé. Tamo junto. Muito bom! O cara tá filé, hein? O cara tá filé. Aqui, que nós sabemos o que faz, né? Daqui a pouco é política, hein, meu? Já pensou Cauendre pra política com aquela meia até o meio da canela, quase perto do joelho ali, né? Filho, tiririca. Tirulito. Boa, boa. Então vamos nessa, pessoal. Primeiramente, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve, imprescindível, Tirarã, bom dia! Bom dia, bom dia! Brasil! Segura o tchan, moçada. Vamos falar de população brasileira depois do segura o tchan. É bom demais, hein? Então vamos nessa, pessoal. Vou até preparar aqui para vocês. Então vamos começar falando um pouquinho da distribuição da população brasileira, como que formou o nosso território. Peguem seus cadernos para fazer as anotações cabíveis, suas apostilas, e partiu para mais uma aula aí, pessoal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o histórico de ocupação do Brasil, né? Como que ele se deu. Então vamos lá, eu fiz alguns destaques aqui para vocês, ó. A ocupação do território brasileiro iniciou com pequenos arraiais, espalhados por diversas localidades do Brasil. Gente, atenção, arraial não é cidade. Arraial é um vilarejo, um lugar onde você coloca um pouquinho de pessoas ali só para marcar a sua localidade, para você ter o mínimo para começar um trabalho, tudo bem? Então, por isso que algumas cidades, elas falam assim, por exemplo, Porto Seguro fala assim, eu fui a primeira cidade do Brasil. Não, Porto Seguro não foi a primeira cidade do Brasil, nós vamos dar uma olhada nisso depois. Cidade é uma coisa, vila é outra coisa, benfeitoria é outra coisa, arraiais, outra coisa. Então, são coisas distintas que cada um puxa para si. Entre os arraiais mais conhecidos, por exemplo, nós temos o arraial que é o de Porto Seguro, nós temos outro arraial bem conhecido, que é São Francisco do Sul, aí é próximo em Santa Catarina, tá certo? Arraiais são coisas diferentes, não são estruturas de cidade, joia? A colonização do Brasil começou, presta atenção, a colonização de fato, não é a descoberta do Brasil, é a colonização. Começou em 1503, com a fundação da primitiva colônia de Porto Seguro. Repara, com a fundação da primitiva, tá? Então deu para ver que era muito mal estruturada. Colônia de Porto Seguro. E de um segundo povoado na região também da Bahia, né, que é chamado de Caravelas, é o sul da Bahia. É dessa cidade hoje, que também tem o mesmo nome, Caravelas, assim como Porto Seguro, acabou ficando Porto Seguro também o nome, tá? Caravelas é onde você vai para Abrolhos, né, para visitar a região, o Parque de Abrolhos, tudo bonitinho, ver as baleias jubarte no mar, tal, não sei o quê. Então é no sul da Bahia, na região de Caravelas, joia? Beleza, pessoal. Bom, olha aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Ó, a primeira feitoria fundada por Américo Vespúcio. Aí eu já estou falando daquelas feitorias que foram realmente fundadas. Ó, eu vou vir aqui e vou fazer algo que realmente vai ficar como estrutura, né?
Américo Vespúcio fez a de Cabo Frio, que fica no Rio de Janeiro. Tudo bem? 1504, repara, um ano depois de Porto Seguro. Então, ele saiu da Bahia, foi navegando até o litoral do Rio de Janeiro, só para vocês terem uma noção. A segunda foi a de São Vicente, aquela cidade do lado de Santos, tá? Que também, na época, era capitania hereditária, então levou o nome da capitania de São Vicente. Joia? Fundada por Martim de Afonso, 1532. Repara como o tempo vai ficando espaçado. E a fundação da Vila de Santos, não preciso nem falar, Santos, cidade, né? Fundada por Brás Cubas. Tá bom? Tá bom? Tranquilo? Até mesmo próximo a Santos tem uma cidade chamada Cubatão, que já foi considerada durante várias décadas a cidade mais poluída do mundo, inclusive, tá, pessoal? Hoje não é tanto, mas a situação geográfica dela é bem interessante para se compreender. Alguns falam que o nome é Cubatão em homenagem a Brás Cubas, tá? Que fez a feitoria de Santos. Não sei se é verdade, se é mentira, porque na história, a própria história de Cubatão, tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é. Cubatão fica na Baixada Santista, 1546 ela foi fundada. Joia? Ainda dentro do histórico, eu vou levantar aqui para vocês, ó. Bom, diferente das primeiras vilas, que é o que a gente estava vendo ali atrás, né? São as feitorias, que foram feitorias inicialmente que acabaram virando vilas. Feitorias é a parte que você faz para poder explorar. Vilas é quando você já tem uma vivência dos vilões, das pessoas que moram no próprio. Tudo bem? Quando começa a aparecer negócios paralelos à exploração. Vamos lá. Com função principalmente colonizadora, e foram fundados pelos donatários das terras, geralmente fundadas pelas pessoas que tinham as capitanias hereditárias, só para vocês entenderem, tá? As primeiras cidades, reparem que eu destaquei, as primeiras cidades foram, então eu coloquei na ordem para vocês. Primeira cidade, Salvador, na Bahia, 1549. Ela é a primeira cidade estruturada, cidade do Brasil. Depois, São Sebastião do Rio de Janeiro, 1565. São Sebastião é porque foi fundada no dia de São Sebastião e também era para homenagear um rei que era muito novo na época e não podia assumir o trono, o Sebastião, tá? O rei Sebastião. Como ele era muito novo e não podia assumir o trono, colocaram o nome da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que foi fundada em janeiro. E Rio de Janeiro, porque lá a Baixada Fluminense já vem, Fluminense vem de fluvial, de muitos rios. E janeiro é a época que os rios estão muito elevados, eles estão muito grandes, eles têm a parte do rio, eles, como que eu posso dizer para vocês, eles vão ter a região ali que eles vão inundar, tudo bem? Eles vão transbordar, joia? Então, 1565. Depois, a cidade de Paraíba, que é a cidade, que ela vai receber o nome no futuro de Filipeia, e depois vai chegar a João Pessoa, tudo bem? Hoje, João Pessoa, aqui na Paraíba, aqui João Pessoa, então, foi a terceira cidade do país, 1585, cidade, não vila, sempre importante. São Cristóvão é do lado de Aracaju, em Sergipe, 1590, tudo bem? Essa cidade existe com o mesmo nome até hoje. Aqui, Natal, 1599, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. São Luís do Maranhão, 1612. Eu estou pondo por ordem das cidades, então temos as 6 primeiras cidades. A 7ª cidade do Brasil, Belém, 1616 a 1628. O processo de fundação de Belém ele foi um pouquinho mais longo, porque você tinha que sair do mar, entrar na contramão da foz do rio Amazonas, e vir até a cidade onde se localiza hoje a cidade de Belém, que é um pouco mais para o interior, né? Tem o litoral, você vem pelo rio um pouco mais para o interior do continente, tudo bem? Então era um pouco mais difícil acesso. E a cidade de Recife, né? 1630,
Recife, porque tem uma barreira de Recife enorme em todo o litoral da Praia de Boa Viagem, que vai até a praia de... Esqueci o nome agora. Uma praia com nome de santa. Eu esqueci o nome, mas depois eu lembro. Vai até essa praia, até o final, quase lá na divisa, já com Jaboatão dos Guararapes. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Jaboatão dos Guararapes, que é um ótimo exemplo também de uma vila, tá? Jaboatão dos Guararapes, quando você passa aqui em Pernambuco, por ela tem uma placa enorme. Aqui começou a pátria. Na verdade, não foi ali, porque Jaboatão dos Guararapes, ela foi a 5ª ou 6ª vila, de fato, que teve no Brasil. Então, não foi bem ali, não, que começou, mas tudo bem. Né? O pernambucano, ele se acha um pouquinho, mas tá valendo. Vamos lá, então, pessoal. Agora que vocês já sabem um pouquinho desses históricos do Brasil, das cidades, como é que foi fundado, tudo mais, e vocês conhecem um pouquinho da nossa história, eu quero chamar a atenção para vocês para um fato. Todo mundo preste muita atenção nisso que eu vou falar. Nós, brasileiros, somos miscigenados. Miscigenados é misturados. Então, a coisa mais burra que existe no nosso território, a coisa mais estúpida dentro do nosso território, desculpa o termo chulo, tá? Mas seria o preconceito étnico. Por quê? Gente, todos nós somos misturados. Não existe uma região do Brasil que está sem mistura. E nós temos um processo de mistura muito grande, uma mistura histórica, certo? Os índios, os negros, franceses, ingleses, holandeses, os portugueses, que expulsavam eles o tempo todo, depois os espanhóis, por último, os italianos, alemães que chegaram, fora os outros povos. Gente, nós estamos falando, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que tem uma colônia da Suíça, e quase ninguém sabe, né? Tem um povoado no Rio de Janeiro, que é um povoado suíço, que mora ali em Teresópolis, Petrópolis, e você fala, nossa, tem gente da Suíça ali? Tem. Aí você vai para a parte mais quente, vamos pôr assim, do Rio de Janeiro, você tem populações quilombolas, bem próximo, né? Só descer a serra ali, bem próximo dos suíços. Então, a questão racial dentro do Brasil, se você topa com pessoas que têm esse problema racial no Brasil, essa pessoa, com certeza, é ela que tem um problema. Por quê? Não dá para a gente selecionar aqui no Brasil as questões excluindo etnias. O Brasil é formado por diversas etnias. Tudo bem? Então, agora, depois dessa palavra breve que eu estou falando para vocês, e tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, não só no mundo, mas aqui no Brasil, né? Agora, semana passada, graças a Deus, o nosso ministro da Educação vazou, mas 2 horas antes dele vazar, ele corta as cotas para negros, indígenas e deficientes físicos de pós-graduação. Isso é ridículo, isso é insano, né? Já foi comprovado que o sistema de cotas acaba ajudando muito mais do que atrapalhando. Então, se ajuda, para que tirar? Para que mexer? Certo? É preciso que pessoas tenham acesso também à pós-graduação, não só à universidade. Vamos ver agora o que acontece, porque o pessoal quer reverter esse processo. Espero que realmente reverta assinando, não é só reverter falando, né? Porque a gente precisa de assinatura para reverter, para voltar a ter isso. Joia, pessoal? Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura da população do Brasil. E tudo que eu estiver falando aí, eu quero que vocês pensem que tem esse turbilhão de pessoas dentro, tá? Esse monte de pessoas dentro disso tudo que nós vamos estar falando aí. Vamos começar? Bem fácil. Vamos começar do basicão. De acordo com os estudos, presta atenção. A estimativa da população dos municípios, né? Quando você pega o estudo das cidades mesmo, dos municípios, porque os municípios eles fazem eles fazem contagem muito mais rápido, tudo bem? Em 2020, realizado pelo censo do IBGE, então, mas o IBGE faz censo, ele não fez o censo presencial, mas a pessoa que nasce, a pessoa que morre, é registrado. Quando nasce, você tem carteira de... certidão de nascimento, carteira de nascimento. Certidão de nascimento. Então, você ganha um número e aquela pessoa está viva.
Na hora que você morre, tem a certidão de óbito, e aquela pessoa cai. Os números que estão no cartório, eles são passados quase que diretamente para o IBGE, porque o governo precisa saber quantos nasceram, quantos morreram, e é com esses números que você consegue fazer a média, tudo bem? Não passou o cara do censo, o censo foi prorrogado para o ano que vem, não vai ser em 2020, vai ser em 2021 por causa da pandemia, então carinha lá com aquele palm top fazendo as perguntas para você, quanta geladeira, quantas pessoas moram aí, renda familiar, todas essas coisas vai ser o ano que vem. Esse ano a gente só tem essa questão da natalidade e mortalidade, tá? A população absoluta, que é o número total de habitantes do Brasil, nesse ano superará 220 milhões de habitantes. Isso aí são estimativas. Só para vocês saberem, ontem eu até dei uma olhadinha, ontem nós estávamos com 217 milhões e 500 mil habitantes. Então, no meio do ano, estamos na média. Eu acho que dá para chegar até o final do ano a 220 milhões de habitantes. Acredito eu, se continuar nessa taxa de crescimento. 217 milhões e meio de habitantes é o que nós temos exatamente ontem. Eu ia falar hoje, mas é mentira. Foi ontem que eu peguei esse número, tá? Beleza, então, pessoal? Olha só que interessante que eu coloquei aqui para vocês. Dentro do Brasil, nós temos as macro-regiões do IBGE, que são as regiões Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Vamos lá? População, então, habitantes da região Norte. 17 milhões, quase 18 milhões na região Norte. Isso em 2015, tá? Mas continua mais ou menos nessa mesma pegada a ordem das regiões. Depois nós temos o Nordeste, 57 milhões. O Centro-Oeste, 15 milhões, de quase 16 milhões, né? Muito próximo da região Norte. A diferença é que a região Norte tem muito mais território. Então a gente tem que pensar no lance do território. A região Norte tem muito mais território. Então o número de habitantes por quilômetro quadrado na região Norte vai ser menor do que na região Centro-Oeste, porque a região Centro-Oeste ela é menor em território se comparado com a região Norte. Joia? Olha o Sudeste, pessoal, não preciso nem falar nada, né? Sudeste lotado de pessoas. Só para vocês saberem, hoje o Sudeste tem mais de 90 milhões de habitantes, aqui ele está com 86, quase 87, tá? Milhões de habitantes. E o Sul do Brasil, que todo mundo acha, pô, o Sul é cheio de gente, não sei o quê. Olha aqui, ó, são 3 estados, 30 milhões de habitantes praticamente. Então, dá uma média, isso é uma média, dá uma média de 10 milhões de habitantes por pedaço. Aí você fala por estado, né, por pedaço. Quando você faz um comparativo com São Paulo, capital, só São Paulo, capital, são 16 milhões de pessoas. A região metropolitana de São Paulo são 25 milhões de pessoas. Então, cabe pelo menos 2 Paranás e mais um Quebradinho dentro da região metropolitana de São Paulo. É importante falar isso para ilustrar um pouco. Pô, Paraná tem muita gente. Cara, você não sabe São Paulo. São Paulo é que tem gente pra caramba, né? Vamos lá. O Brasil, ó, presta atenção, pessoal, se situava, assim, entre os 5 maiores países mais populosos do mundo, né? Ele ficava entre os... Ele perdia apenas para quem? Primeira posição, a China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, quase 1 bilhão e 400. Estados Unidos, 337 milhões de habitantes. Olha a diferença, eu estava falando de 1 bilhão, agora 337 bilhões. Tá? É como se pegasse a população da Índia e tirasse 1 bilhão da população da Índia, dava a população dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia da diferença do segundo para o terceiro lugar. A Indonésia, 235 milhões de habitantes, quase 240 milhões de habitantes. E o Brasil, com 220 milhões de habitantes no final desse ano, se chegar. Joia? Observação que eu faço para vocês aqui, ó. Os estados mais populosos do Brasil são... Então, fazendo um comparativo, já que a gente está falando de números de populações grandes, né? Em 2015, São Paulo, 45 milhões de pessoas só no estado de São Paulo. É muita gente. Se você parar para pensar, 45 milhões de pessoas no estado de São Paulo nessa época, pessoal, repara comigo, isso aqui é 1/4 da população nacional. A cada 4 pessoas, uma morava em São Paulo. É muita gente. O segundo estado continua assim a ordem até hoje, tá? Essa ordem aqui.
O segundo estado é Minas Gerais, com 21 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro, com 16 milhões de habitantes. Então, uma alta densidade demográfica, porque o Rio de Janeiro é bem apertadinho, bem pequenininho, né? A Bahia, com 15 milhões de habitantes, já é um pouco mais esparramado, né, a população na Bahia, mas mal distribuída, como todo o Brasil, a população é mal distribuída. No Rio Grande do Sul, 11 milhões de pessoas, e o Paraná, com 11 milhões de pessoas. Então, nós temos aqui, pessoal, a presença, a participação de 6 países, 6 estados do Brasil, tá? E você pode observar que entre esses 6 estados, eles ficam entre a região Nordeste, Sudeste e Sul. Não tem Centro-Oeste, não tem região Norte, que são regiões de difícil acesso, então difícil ocupação populacional. Guardem isso. Densidade demográfica do Brasil. Essa eu acho a parte mais da hora. Ó. Em 2017, a densidade demográfica do Brasil era de 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Por isso, quando eu falo na sala de aula, eu viro e falo assim, ó, o Brasil tem 25 habitantes por quilômetro quadrado. Aí o aluno fala assim, o professor joga um número lá, 25. Na verdade, eu estou errado, porque é 24,4, né? Mas tudo bem. Ela é considerada muito baixa quando comparada com outros países no mundo, né? Quando a gente toma como base outros lugares no mundo. Observe o tamanho dos territórios de cada um dos países que eu vou destacar aqui para vocês. Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Mônaco. Mônaco, pessoal, tem, por exemplo, se eu não me engano, são 4 quilômetros, né? Tem uma densidade demográfica, 4 quilômetros. Território útil de Mônaco são 2 quilômetros, tá? Mônaco tem 4, que é um principado, né? Teve independência e tudo mais, mas território útil mesmo de Mônaco são 2 quilômetros. 16.410 habitantes por quilômetro quadrado em Mônaco, tá? Mônaco fica ali na divisa com a França, tal, toda bonitinha, toda sofisticada, onde tem o grande prêmio de Fórmula 1, que é na rua, que o Ayrton Senna do Brasil, né, gostava demais daquele grande prêmio, ele ganhava o tempo todo lá, né, ele ia para lá, era dele. Inclusive, ele tinha até uma casa em Mônaco, assim como outras pessoas famosas do mundo moram em Mônaco também, joia? Singapura, pessoal, dá uma olhada em Singapura, 6.396 habitantes por quilômetro quadrado. Singapura é uma ilhazinha muito pequena, 100% urbanizada, 100% urbanizada, que se destacou da Malásia. Então, é sudeste asiático, tá? Malta, 1.267. Malta fica ali na Europa, no mar Mediterrâneo. É bem interessante, tem uma qualidade de vida excepcional e muitas pessoas acabam se aposentando e indo morar em Malta. Essa densidade demográfica ela é alta porque tem pessoas que vão lá para se aposentar mesmo, ou então pessoas que vão trabalhar, que dê para trabalhar de casa, não precise ficar viajando tanto, trabalhar do computador. Aí vão para Malta também, porque dentro da Europa é uma qualidade boa, um clima bacana e um custo de vida bem razoável, tá? E aí vão indo, ó. Maldivas, Bangladesh, Bahrein, Taiwan. Vocês observem, pessoal. Ó, as Maldivas, por exemplo, as Ilhas Maldivas, o Carlão conhece bem, né? São 1.006 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, é muito apurado, é muito apertado, tá? Quando você vai pegar aqui, ó, vamos pegar o Japão, que é um país mais conhecido, tal, não sei o quê, né? Professor, Japão. Eu gosto de falar números redondos em sala. Eu sempre falo que o Japão tem 350 habitantes por quilômetro quadrado. Então, 341, é próximo de 350, esse número oscila. Eu gosto de falar números mais redondos porque fica mais fácil na mente das pessoas. A Holanda, 382 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o Brasil, seus 25 habitantes por quilômetro quadrado. É muito baixo, é muito pouco. Se você parar para pensar, é pouco até demais, certo? A Bélgica, pessoal, ganha de lavada do Brasil, joia? Então, isso é a densidade demográfica, fazendo essa comparação aí dos países com o Brasil. A densidade demográfica de um país retrata a relação entre o número total de habitantes, né, e o seu território. E não leva em conta a distribuição da população pelo seu território, isso é bem importante. Então, não quer dizer, por exemplo, a do Japão lá, que é 340 e tantos, 350 habitantes por quilômetro quadrado, tá? A do Japão, a população se concentra nas planícies litorâneas. Onde é planalto, eles plantam, onde é montanha, não dá para morar.
80% do Japão é montanha, 5% do Japão é planalto. Traduzindo, a população fica restrita, ela fica concentrada em 15% do território japonês. Então, lá no Japão, aqui no Brasil, são mal distribuídos. Aqui no Brasil, até mesmo por um pouco de preguiça mal distribuído, porque daria para ser mais para o interior, porque nós não temos acidentes geográficos tão graves como o Japão. Não dá para você colocar no Japão uma cidade em cima de uma montanha. O Japão está em placas tectônicas e as montanhas têm terremotos constantes. O Japão tem uma média de 72 a 74 terremotos por dia. Então, você não vai colocar uma cidade em cima de uma montanha, seria insano. Tudo bem? No Brasil, por exemplo, com sua grande dimensão, seu grande território, né, a população está distribuída de maneira bastante irregular. Então, a população está distribuída sobre o nosso território de uma maneira muito mal feita, tá? Ela se concentra principalmente no litoral, beleza? As áreas mais povoadas do país, no caso, localizam na faixa litorânea que raramente ultrapassam 600 quilômetros de largura. Então, você pega do litoral 600 quilômetros para dentro, você vai fazer esse parâmetro do Brasil, você concentra mais de 90% da população brasileira nessa faixa. Então, é muito mal distribuído. Por quê? Tem pontos do Brasil que, de uma ponta a outra, se você pega aqui, do lado de João Pessoa, tem uma cidade que chama Cabedelo, é onde começa a Transamazônica, aquela rodovia que atravessa o país, né? Para quem não lembra dos pontos extremos, aqui em João Pessoa fica o ponto mais extremo do Brasil a leste. É o ponto mais oriental das Américas, inclusive. Então você pega daqui a Transamazônica e atravessa ela até o Acre. Você vai daqui em linha reta até o Acre, certo? A Transamazônica ela começa aqui e termina lá. Essa Transamazônica ela tem 5.000 quilômetros, quase 5.000 quilômetros de extensão. Se você pegar os extremos do Brasil, são 4.300 em linha reta. Então é muito longo para você concentrar a população apenas em 600 quilômetros de extensão, junto ao litoral. Vamos lá, mais um pouquinho ainda sobre a densidade demográfica. Eu coloquei esse mapa que dá para vocês terem uma ideia. Vamos passar uma linha aqui, ó. Se a gente passar essa linha aqui, ó, nessa região junto ao litoral, ó, passa a linha nessa região, vocês vão ver a concentração de pessoas que nós temos na faixa próxima ao litoral. Então, esses estados que estão mais para o interior, eles são menos adensados. Nós temos um destaque aqui, por exemplo, para Manaus. Ó. Manaus, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui, ó. Nós temos uma densidade boa em Manaus e na região metropolitana de Manaus, entre 10 a 25 habitantes por quilômetro quadrado. Boa Vista, nós temos aqui de 25 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Macapá, idem. Repara, Rio Branco, Porto Velho, geralmente perto das capitais. Olha, Cuiabá, Campo Grande, vai observando. Na região de Goiás, Distrito Federal, esse eixo aqui já começa a encher um pouquinho mais por causa da capital no Distrito Federal. Mas olha aqui, ó, Tocantins, que interessante. Na região de Palmas, cheio de gente. Em volta, moçada, desaparece. Interior do Maranhão, interior do Piauí, interior da Bahia, Minas Gerais, a parte interiorana, você observa que nós temos um vazio demográfico muito grande no nosso território. Se eu passar uma linha aqui e separar a floresta amazônica para cá, é óbvio que a gente entende por que não tem gente. Agora, nessa região central do Brasil, aqui os professores de geografia que trabalham com demografia, né, os demógrafos, eles consideram isso aqui pura preguiça de não ter população para cá. Poderia ter sim a expansão da população do Brasil para essa região. Joia? Tranquilo? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu estou aberto agora a perguntas. O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem perguntar à vontade. Estamos aí para responder. Vamos lá? Aula sensacional, gostei bastante, pessoal, bem tranquila, né? Uma aula mais rápida, mais sossegada. Pode deixar a pergunta que vocês tiverem, façam a inscrição no nosso canal aí. Participem, né, das gravações também, pode deixar o like de vocês, ativem o sininho, não esqueçam, as inscrições são feitas aqui, ó, tá? E também vocês podem escolher aqui, tem o playlist, tem vídeo, para vocês estarem aprofundando cada vez mais nas questões da geografia, combinado, moçada? Então,
Muito obrigado, valeu mesmo pela presença de vocês. Até a próxima. Valeu.